quero ler somente o Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, a tua palavra foi lida e nós pedimos a tua bênção nesta manhã. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Hoje, a Igreja do Nazareno celebra 116 anos. Para quem não sabe, a Nazareno surgiu de um movimento, eu não vou falar da Nazareno, só vou fazer uma parênteses aqui, obviamente, para celebrarmos essa data, mas a ministração é outra. A Igreja do Nazareno surgiu através de um movimento dirigido por John Wesley, em 1730, na Grã-Bretanha, quando Deus colocou no coração dele para pregar sobre santidade. Por isso que o lema da Igreja Internacional é aquele que está na parede lá no fundo: santidade ao Senhor. Este é o lema internacional da Igreja do Nazareno. Da nossa igreja é INGE, um lugar de experiências com Deus. Mas a Igreja do Nazareno Internacional é santidade ao Senhor. Porque John Wesley, em 1730, foi usado pelo Espírito Santo para dirigir uma grande cruzada na Grã-Bretanha e falar às pessoas acerca da santidade divina. Esse movimento foi se alastrando, saiu da Grã-Bretanha, alcançou os Estados Unidos por volta de 1800 e alguma coisa. E nos Estados Unidos, muitos movimentos cristãos se levantaram em apoio a essa cruzada de John Wesley. Esses grupos que se levantaram, espalhados por todos os Estados Unidos, se uniram. E em 1908, oficializou-se a formação da Igreja Pentecostal do Nazareno, que depois de 11 anos tornou-se Igreja do Nazareno. Então, o nome da nossa denominação, no início, era Igreja Pentecostal do Nazareno. Depois tornou-se Igreja do Nazareno. É uma igreja pentecostal que crê no poder de Deus, do Espírito Santo, mas mudou para a Igreja do Nazareno. Tá? Então, hoje, ela celebra seus 116 anos. Apenas alguns dados curiosos para você entender da igreja que você faz parte. Hoje nós somos mais de 2,7 milhões de nazarenos no mundo, dividido em mais de 31 mil igrejas, ou quase 31 mil igrejas espalhadas por cerca de 165 por 165 países. O último deles que a Nazareno implantou-se, foi na Bélgica. Temos mais de 18 mil presbíteros, reverendos, mais de 10 mil ministros licenciados, pastores que não são reverendos, mais de 500 distritos e mais de 700 missionários. A Igreja Nazareno se alicerça em três fontes importantes, em três bases importantes: em missões, em ensino e em juventude. É uma igreja que se preocupa com essas três vértices: missões, ensino e juventude. Nós temos universidades nazarenas espalhadas pelo mundo inteiro. É uma igreja que se preocupa em ensinar a palavra, mas também se preocupa em conscientizar o ensino secular saudável, aliançado aos princípios cristãos no mundo todo. No Brasil, nós dividimos a Nazareno em 21 distritos. Então, são regiões onde há uma superintendência que governa as igrejas. O nosso distrito aqui é sediado na cidade de Americana. Nosso superintendente, pastor Mauri, vai estar ministrando aqui na igreja ainda este ano, em celebração aos 20 anos da igreja. Ele é o nosso superintendente. Temos 21 distritos aqui no Brasil, quase 700 igrejas, com mais de 150 mil membros. Pensando um pouquinho sobre essa questão da igreja, a importância da igreja, eu gostaria de ministrar um tema hoje peculiar sobre a igreja. Valorize a sua igreja. Quantas pessoas muitas vezes hoje, em decorrência de escândalos, de situações jocosas que têm vivido aí fora, estão
abandonando a igreja, generalizando isso, como se a igreja fosse só problemas. Não existe nenhuma instituição na terra que tenha missão, que tenha responsabilidade, que tenha o compromisso, que tenha o poder como a igreja. Não existe. Por mais que a gente viva um sistema, por mais que a gente viva dentro de uma instituição, nós somos a igreja do Senhor, amém? Você é a igreja de Cristo, onde você estiver, você é templo do Espírito Santo. Mas isso não significa que você não possa fazer parte de uma instituição, seja ela qual for, que esteja alicerçada na palavra de Deus, para que você seja amparado de todos os instrumentos possíveis e colocar em prática o ID de Jesus, o amor de Deus, o conhecimento da verdade divina. A igreja, como instituição, ela deve ser valorizada. A Bíblia nos ensina no Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A importância de estar reunido num lugar que se fala de Deus. Salmos 84:10, pois um dia nos seus átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Salmos 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quanta coisa boa a igreja nos oferece, nos proporciona. Ontem tivemos uma festa deliciosa, promovida pela igreja. Quanta coisa boa a igreja cria dentro da gente. Eu encontrei minha esposa na igreja, me casei na igreja, tivemos a nossa filha na igreja, e fizemos e fazemos muitos amigos na igreja, e muitas coisas boas que a igreja nos proporciona. Mateus capítulo 21, versículo 12, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Jesus mesmo nos proporcionando o milagre de sermos templos do Espírito Santo, Jesus defendeu a casa física. Jesus defendeu o templo físico, dizendo o templo deve existir com uma finalidade, orar, buscar a Deus, cultuar a Deus. Não tirem isso do templo. Mas você não vê Jesus dizendo, saiam do templo, sejam igreja no mundo sem templo. Você não vê Jesus dizendo isso. Você vê Jesus defendendo o templo, a importância do templo. Tivemos aí recentemente o episódio da pandemia. Como a igreja foi importante na pandemia. Como a igreja assistiu pessoas na pandemia. Lutamos com representatividade no Congresso brasileiro, porque muitos políticos, intencionalmente e pré-intencionalmente, queriam fechar a igreja já por todo o ano. Era março, abril, já queriam fechar a igreja até dezembro, impedindo que a igreja cumprisse o seu papel. A igreja lutou contra isso. Não, as pessoas precisam entrar na igreja para serem curadas, para serem assistidas emocionalmente, pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que têm entes enfermos. A igreja precisa estar aberta para cumprir o seu papel. Quantas e quantas vezes a igreja tem sido instrumento de alojamento de pessoas em desastres, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Igreja alojando gente, assistindo gente, sendo ponto de colheita de alimentos, colheitas de roupas e tantas outras finalidades úteis que a igreja como instituição, como templo, ela presta. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, exortações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar. Pelo contrário, congregue e exorte. A igreja é um instrumento de exortação, de correção. Quantas e quantas vezes você não quer ouvir uma palavra, mas na igreja você é obrigado a ouvir, e aquela palavra mexe com você. Esse é o grande problema da igreja virtual. Esse é o grande problema que muitos estão vivendo hoje, em querer assistir apenas aquilo que agrada. Eu vou lá na internet, procuro um vídeo, um tema que me agrada, eu assisto. Mas e as coisas que não nos agradam, não podemos ouvir? Devemos ouvir. A igreja é exortativa, a igreja abre os nossos olhos, a igreja nos confronta através da palavra de Deus. Enfim, a igreja é útil nas mãos do Senhor. Útil.
Estatisticamente, aqui um dado de 2017, dos 7, 8 bilhões de habitantes no mundo, cerca de 2 bilhões se dizem professar a fé cristã. A igreja ainda é pequena no mundo, mas ela tem a sua eficácia. Ela tem a sua eficácia. Um levantamento da revista Isto É, de 2017, estimou que o número de pessoas sem igreja, os chamados desigrejados no Brasil, atualmente supera a faixa de 4 milhões. Há fontes que dizem que chega a mais de 10 milhões. Pessoas que viveram problemas dentro da igreja, não superaram os seus problemas e hoje são desigrejados. Um dia eu tive o privilégio de almoçar com um dos maiores teólogos do mundo, o Dr. Russell Shedd. Muitos têm uma Bíblia Shedd. Dr. Shedd esteve na nossa igreja 2 vezes. E eu fui almoçar com o Dr. Shedd e perguntei para ele: doutor, me fale um pouco dos desigrejados. Ele já falecido há alguns anos, ele disse com muita mansidão e sabedoria: irmão, na Bíblia não existe desigrejado. Igreja é assembleia. Igreja é lugar de gente junta, de gente próxima. Na Bíblia não existe igreja desigrejada. Valorize a sua igreja pelo poder que ela tem de exercer na sua vida influências positivas que nenhuma outra instituição no mundo é capaz de fazer. Ele não tem sabedoria e conhecimento para fazê-lo. Por que devemos valorizar a igreja? O que ela pode nos oferecer? E aqui eu quero recapitular rapidamente alguns pontos positivos para que você entenda a importância da igreja na sua vida. E valorize, para que você use disso como ferramenta para dizer às pessoas que estão afastadas: vai para a igreja, vem para a nossa igreja, vá para uma igreja perto da sua casa, mas não deixe de frequentar uma igreja. Para você que talvez não tenha o hábito de frequentar a igreja: eu vou na igreja uma vez por mês, querido, muda o seu hábito. Esteja mais presente, esteja mais frequente, se envolva, porque a igreja é benéfica às nossas vidas. O primeiro benefício da igreja é que ela é casa de oração. Na igreja você aprende a orar. Na igreja você aprende a falar com Deus. Na igreja você usufrui o poder de alguém que ora por você, intercedendo pelas suas causas, pela sua vida. Na igreja nós deparamos com essa realidade constante da oração e isso nos influencia positivamente. Você que não tem hábito de orar, quando frequenta uma igreja e vê as pessoas orarem, você começa a vivenciar essa experiência da oração. Isso é muito importante. Onde você vai aprender a orar se não for na igreja? A igreja também é uma escola. Na igreja aprendemos uma enxurrada de conhecimentos bíblicos, história, princípios, cultura bíblica, também conhecimentos diversos. Na igreja passamos a conhecer ferramentas que permitem estudar a Bíblia sozinho. Na igreja nos deparamos com a figura do mestre. Quem é o mestre? O mestre, assim como os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, foram instituídos por Deus para fazer parte da sua igreja. Aonde você vai se deparar com o mestre? Na rua? Nos cruzamentos? Não, você vai se deparar com o mestre na igreja. Eu acho interessante pessoas que abominam a igreja, que vivem como desigrejados, mas usam a Bíblia que o mestre escreveu. Quando precisam de um casamento, chama o pastor que está na igreja. Quando precisam de uma orientação, chama o pastor para aconselhar. Quando precisam de algum tipo de ação que está fora do seu alcance, recorre à igreja. Mas espera aí, uma hora a igreja é importante, outra hora a igreja não é importante? Não, ela é importante em todo o tempo. A igreja é uma escola que ensina nossas crianças a receber os princípios que vão nortear as suas vidas para sempre. Olha a sobrecarga espiritual na vida da Elisa hoje. A igreja está provocando isso na vida dela e ela vai carregar por toda a vida. Na igreja os nossos filhos são educados na palavra de Deus, coisa que muitas vezes os pais não fazem, a igreja está fazendo. Terceiro princípio importante: a igreja é lugar de adoração. Na igreja nós somos dirigidos, orientados por uma equipe de louvor, por um ministro de louvor, ensinados, motivados, contagiados a adorarmos a Deus com canções e palavras. Quem que vai ensinar isso você lá fora?
Quem que vai ensinar você a ser um adorador? Quem que vai criar uma atmosfera espiritual favorável para que você possa adorar? Quantos milagres não temos testemunhado de pessoas que foram abençoadas durante um louvor? Quantas e quantas situações, já citei aqui inúmeros exemplos de pessoas que viveram milagres durante o louvor. Se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, dentre tantas ações que você deve praticar, pratique o frequentar assiduamente uma igreja. A igreja é lugar de comunhão. Na igreja, nos relacionamentos com as pessoas, formamos amizades, vínculos, alianças, chegando até o envolvimento mais profundo de família. Quantas pessoas nesta igreja, por exemplo, têm a igreja como a sua família? Gente que vem de fora, gente que mesmo de Piracicaba não tem mais vínculos com outras pessoas, porque o convívio da igreja tem sido suficiente para suprir os seus anseios sociais. Gente que tem a igreja como família, os seus amigos estão aqui, as pessoas mais próximas estão dentro do corpo. Para muitas pessoas, a igreja é a sua própria família. Na igreja, muitas pessoas têm se relacionado e se tornado mais do que irmãos de sangue. Tem pessoas, através do convívio da igreja, que têm um convívio de intimidade muito mais do que alguém de sangue. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. A igreja tem um poder de encantamento divino. Pessoas se relacionando, encontrando na igreja o seu par para toda a vida. Quantas pessoas se casaram com pessoas que conheceram dentro da igreja. Eu sou um exemplo. Eu dava aula para a mãe da minha esposa. Eu dava aula de teologia numa igreja aqui em Piracicaba, da qual eu não fazia parte. Toda quinta-feira à noite eu dava aula naquela igreja e a mãe da minha esposa frequentava aquela igreja. E um dia ela chegou para minha esposa e disse: você precisa ir na minha igreja, tem um professor lindo, maravilhoso, inteligente dando aula lá. E a minha esposa olhou, se apaixonou, né? Foi o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, Deus agindo na igreja, na igreja. A igreja é um lugar de caça-talentos. Através da igreja temos a oportunidade que muitas vezes não temos no mundo. Quantas pessoas se descobrem como administrador, como líder, como cantor, como compositor, como um ator, como alguém que trabalha em teatro, na igreja. E quero citar aqui alguns exemplos, nomes de celebridades que surgiram no mundo na igreja. Edson Cordeiro, um dia estava na Europa visitando um castelo, não me lembro que cidade que era, se é Áustria, o que era. E quando me falaram, olha, aqui esteve recentemente um cantor brasileiro, num castelo. Castelo medieval, ainda com móveis da época, coisa que você vê em filme, uma experiência única, coisa que você vê em filme, existe lá até hoje. Olha, recentemente um cantor aí do Brasil se apresentou aqui no castelo, Edson Cordeiro. Hoje, não, acredito eu, não vive mais os caminhos do Senhor, né? Optou por viver um outro caminho que não é a Bíblia, mas começou a cantar aonde? Com aquela sua voz aguda, na igreja. Elvis Presley começou na igreja, Whitney Houston começou na igreja batista, Britney Spears na igreja batista, até o Naldo, né? O Naldo, aquele que diz que já viveu tudo na vida, começou na igreja Assembleia de Deus, Negra Lee, Steve Wonder, James Brown, Ray Charles, tantas outras pessoas que se tornaram exponencial no mundo artístico, começaram na igreja. Porque a igreja é um lugar de se descobrir talentos, porque ela motiva você a trabalhar, ela incentiva você a exercer os seus dons, as suas virtudes, a se descobrir. A igreja é um lugar de cultura, além da grande quantidade de diferentes pessoas que conhecemos na igreja, isso já nos é uma fonte de cultura muito grande, né? Você tem pessoas de todos os tipos que você possa imaginar, ela nos enriquece culturalmente. Domingo passado eu estava orando, convocamos a igreja por um jejum, estava orando por Israel, estava no nosso meio o nosso irmão Fatala, ele vem no culto da noite. Fatala, ele é libanês, que coisa gostosa. Diz: Fatala, vem aqui à frente, vamos orar pelo Líbano, você é um representante libanês, a mãe dele mora lá, a família dele mora lá, e ele compartilhou conosco algumas experiências que eles estão vivendo hoje, por causa desta guerra que o mundo está assistindo.
né? Onde as pessoas muitas vezes são injustas em acusar o Líbano, mas não sabem que a maioria dos libaneses não aprova o Hezbollah, mas são vítimas, estão sufocados por esse poderio maligno que existe lá. Cultura no meio da igreja, né? Conhecimento bíblico, música, teatro. Quantas pessoas na igreja se deparam com a música? Desenvolver a música, cantam, tocam teclado, tocam guitarra, cantam, tudo fazem aula de voz, tudo dentro da igreja. Podiam estar nas drogas, podiam estar na prostituição, podiam estar cercados de más influências, mas estão na igreja desenvolvendo um dom, um talento, uma virtude. A igreja é o lugar que faz eventos. Quantos eventos já não realizamos aqui? Por exemplo, recentemente fizemos um evento que mobilizou centenas de pessoas em busca de emprego. Só uma empresa de um irmão aqui, um executivo aqui da igreja, contratou 10 pessoas neste evento. 10 pessoas foram contratadas só de uma empresa que o irmão estava aqui representa. A igreja capacita culturalmente as pessoas. A igreja é uma clínica psicológica, né? Hoje nós temos a nossa igreja a Clínica da Alma. Tem cerca de 20 pessoas hoje sendo acompanhadas por psicanalistas e profissionais finalizando o seu curso de psicanálise. Cerca de 20 pessoas sendo assistidas mentalmente. Olha só que privilégio. Privilégio para mim como pastor poder oferecer isso para os irmãos, né? Além disso, no gabinete pastoral, quantas e quantas vezes nós aconselhamos as pessoas usando de ferramentas bíblicas e usando de ferramentas psicológicas, restaurando o casamento, fazendo as pessoas se enxergarem, se entenderem, se amarem, se valorizarem. A igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Quantas pessoas entram por aquela porta doentes? Doentes de almas, feridas, desanimadas, depressivas, abatidas, tomando medicamentos dos mais diversos possíveis, mas quando encontram Jesus Cristo, quando encontram um corpo acolhedor, quando se deparam com a verdade, quando são orientadas a viver da melhor maneira possível, tudo é diferente, tudo é libertador. Quantas e quantas pessoas eu já atendi no gabinete, elas falam, e eu só ouço. Quando elas terminam de falar, o tempo já se vai, eu nem falo muita coisa, porque não dá mais tempo, e elas dizem, pastor, obrigado. Obrigado. Foi muito bom estar aqui com o senhor hoje. Eu não falei nada. Eu simplesmente as ouvi. E isso foi fundamental para que elas dividissem um peso, curassem sentimentos, pudessem prosseguir. Que é a essência da psicanálise. A psicanálise incentiva você a falar. O psicanalista só vai norteando o que você diz, tentando pincelar, investigar, provocar em você o que a gente chama de elaboração. Você vai sendo elaborado com aquilo que você diz, com aquilo que você pensa, e você começa a descobrir coisas que até então você não entendia. Quantas e quantas vezes eu vivi isso no gabinete? Porque a igreja é um hospital que recebe gente doente. O problema é que não podemos ficar doentes, né? Continuar doentes. Tem pessoas que entram na igreja, faz 30 anos que estão na igreja e continua doente. Aí tem que rever a sua doença. A igreja é um lugar que desenvolve a maturidade. Depois de frequentarmos uma igreja por anos, vemos o quanto ela nos auxilia no processo de maturidade. Torna-nos pessoas mais experientes, mais sábias, mais sensatas, mais maduras para a vida. Quantas e quantas vezes somos confrontados pela vida e na igreja nós temos respostas. Pastor, o que eu faço como marido? O que eu faço como pai? O que eu faço como funcionário? O que eu faço como patrão? O que eu faço como vizinho? O que eu faço em quaisquer áreas da minha vida? O que a Bíblia me ensina a fazer? Isso provoca em nós maturidade. Olha o poder da igreja. Olha a capacidade da igreja, como é gostoso, eu sou pastor há mais de 20 anos, como é gostoso você olhar para pessoas que frequentam a sua igreja e você vê o antes e o depois. Né? Eu vejo jovens hoje serem usados por Deus, a começar da minha própria filha, que vi nenê, bebê, e ver o quanto Deus usa, quanto Deus faz, quanto cresce. Através da igreja, através da transformação, da provocação da igreja. Na igreja nós temos um centro de preparação celestial. Que lugar no mundo prepara alguém para viver a eternidade? Não existe que não seja a igreja.
Que lugar no mundo prepara alguém para a eternidade? Dizendo, olha, o caminho da salvação é esse. E para você viver essa salvação, você precisa vivenciar esses princípios estabelecidos por Deus. Aonde existe isso? Quem que vai lhe ensinar isso, se não for através da igreja? Qual é o lugar no mundo, na sociedade, que tem esse papel de nos preparar para tão importante e chamada eternidade? Na igreja aprendemos de Deus, do pecado, da verdade, do amor, de como vivemos melhor na terra, de como nos prepararmos para um dia vivemos na eternidade com Deus. Nenhum outro lugar faz isso. Portanto, valorize a sua igreja. Não tenha os seus olhos mantidos nos problemas que existem, são reais. Tem pastor ladrão? Tem. Tem igreja herege? Tem. Tem lugares que não têm compromisso com a palavra de Deus? Tem. Tem lugares que estão preocupados mais em viver tudo menos os princípios de Deus? Tem também. Tem também. Mas tem igrejas sérias nos nossos dias? Tem. Não é só Nazareno, não. Tem pastor sério e honesto, preocupado em viver o chamado de Deus junto das suas ovelhas? Tem. Tem ovelha honesta, verdadeira, que vale a pena investir nela e ela pode se tornar uma grande amiga em minha vida? Tem. Não generalize, porque você viveu um problema, 2, 3, sei lá quantos problemas, e você diz, igreja não presta. Igreja presta sim. O problema é que às vezes nós somos imaturos para vencer problemas, para vencer desafios. E aí a gente prefere muito mais dizer, eu não quero mais, do que investir aquilo. Na sua família você não tem problemas? Você não tem problemas com pessoas próximas de você, que às vezes são desonestas, que às vezes te traem, que às vezes passam a perna, que às vezes se decepcionam? E você faz o que com essas pessoas? Você as descarta? Ou você luta por elas? Ou você as perdoa? Ou você as releva? A igreja é a mesma coisa. A igreja é feita de gente imperfeita, mas gente que tem o propósito de buscar viver os princípios de Deus. Dedique-se à sua igreja. Valorizar é dedicar-se também. Invista, participe, se envolva. Quantas pessoas vêm na igreja, se vêm deslocadas, não faço amigos, não tenho muitos conhecidos? Se envolva na igreja, participe. Participe dos eventos. Ontem mesmo tivemos aí o grupo de jovens à noite, foi aberto para a igreja inteira, teve uma palavra trazida por um pastor de fora, terminou a palavra, teve espetinho. Tempo gostoso de conversa, de sentar, de conversar. Ontem à noite. Saímos daqui, era 11 e pouco da noite. Né? Se exponha, participe, explore a igreja, num bom sentido, crie vínculos, como qualquer outro lugar da sociedade. Crie vínculos. Crie vínculos. Uma coleguinha da minha filha entrou na escola que ela estuda hoje, disse, eu vou sair. E saiu realmente, porque lá a gente não faz amigos. Aí ela entrou depois de 2 meses, era amiga de todo mundo. Depende da forma de você se relacionar com as pessoas. O problema não era a escola, o problema era a pessoa que tinha dificuldade de se relacionar com os outros. Defenda a sua igreja. Não seja como aqueles que malham a igreja por causa dos seus desafios, desprezando o seu valor. Querido, o que seria do mundo hoje, da sociedade, se não fosse a igreja? Se não fosse a presença da igreja? Se não fossem os princípios que a igreja nos ensina? Quantos casamentos eu testemunhei nesses anos de ministério que foram restaurados? Amizades que foram restauradas? Quantos? Então defenda a igreja, defenda a sua igreja, defenda o papel da igreja na sociedade, defenda. Tem as deficiências? Tem, mas tem muito mais valor do que deficiência, tem muito mais coisa boa do que coisa ruim, como tudo na vida, como toda e qualquer sociedade, como toda e qualquer aglomeração de pessoas, tem as coisas boas e tem as coisas ruins. E por fim, ame a sua igreja. Amar é muito mais do que valorizar. Amar é admirar. Amar é investir. Amar é se envolver. Amar é trazer para si. Amar é trazer para si. Amar é você fazer parte. Quantas pessoas hoje são espectadores na igreja?
não participam. São espectadores da igreja. Nós precisamos nos envolver na igreja. Pastor, eu não me envolvo porque eu já vivi tantos problemas na igreja e eu não quero me expor. Querido, é o inverso. Se envolva para que você possa vencer os seus problemas e ser útil nas mãos de Deus. Útil nas mãos de Deus. Amém? Você pode louvar Deus pela igreja, pela grandeza da igreja. E aqui eu não vou entrar no mérito de denominação, se é batista, se é quadrangular, se é nazareno, se é presbiteriano. Não vou entrar, cada igreja tem o seu jeito de ser. E você vive num país onde você tem liberdade para escolher a igreja que você quer participar. Você quer uma igreja mais cheia do barulho? Vá numa Assembleia de Deus. Você quer uma igreja mais contida? Vá numa metodista ou numa batista. Não importa. Você quer numa igreja intermediária, tem barulho, vem na Nazareno, não importa, o que importa é que você esteja numa igreja onde você se sinta bem. Onde você se sinta bem. Mas você precisa assiduamente, frequentemente, participar de um grupo onde a palavra de Deus seja pregoada e você possa viver junto dessas pessoas o seu princípio. O louvor pode subir, por gentileza. Estudos revelam que a prática da oração traz benefícios significativos como a redução dos níveis de hormônios do estresse, como o cortisol, melhora o funcionamento do sistema imunológico, resistência a doenças, favorecimento da qualidade do sono, diminuição da angústia, da impotência diante da situação difícil, emocional, das crises. A oração é um instrumento poderoso na vida de todo ser humano. Qual é a instituição que incentiva você a orar? Clube? Associação acadêmica? Sindicato dos trabalhadores? O grupo onde você participa lá, da aglomeração lá da sua profissão, dos arquitetos, dos engenheiros, dos médicos? Não, querido. É a igreja que incentiva você a orar. Domingo passado incentivamos você a jejuar. E isso é benéfico para as nossas vidas. A revista Veja trouxe o seguinte artigo dizendo que a espiritualidade e a religiosidade associam-se com menores taxas de mortalidade por todas as causas cardiovasculares e por câncer. Gente que exerce a fé morre menos e tem menos doenças. Propósito de vida aumenta a expectativa de vida. O que a igreja faz se não incentivar você a viver com qualidade? A sonhar. A igreja não incentiva você a sonhar? A igreja diz, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque Deus é com você, porque Deus nos prometeu, porque Ele diz que nele, em Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores, e tantas outras promessas a Bíblia nos ensina, e você que estava sem esperança, agora diz, eu quero, eu creio, eu vou viver, vai acontecer. A igreja provoca a esperança, a compaixão previne a ocorrência de hipertensão arterial, a igreja ensina você a ter compaixão, a ajudar as pessoas. Toda vez que você traz um alimento para a cesta básica, toda vez que você sai nas ruas fazendo uma evangelização, todas as vezes que você investe na vida de um missionário, todas as vezes que você assiste alguém que precisa, através de uma visita, você está exercendo o seu princípio de compaixão. Enfim, a solidão aumenta taxas de mortalidade. A igreja trabalha diretamente contra a solidão. Ela traz você para perto. Ela provoca em você mudanças relacionais, sociais. Enfim, estudos revelam que a oração, além de nos aproximar de Deus e, consequentemente, provocar milagres em nossas vidas, traz sentimento de pertencimento, autoestima, bem-estar e efeito terapêutico. A igreja provoca isso na sua vida. Então, em celebração a esses 116 anos da Igreja do Nazareno no mundo, eu quero trazer essa reflexão. Valorize a sua igreja. Se tem problemas, vença os desafios. Não há lugar comunitário, não há lugar de aglomeração social que não tenha problemas. Nem na sua casa há isso. Não há. Mas há uma capacitação individual, há crescimento, há maturidade, há habilidade, há ferramentas que Deus nos proporciona para que a gente supere isso e viva o melhor que a igreja possa
nos oferecer. Quantas e quantas pessoas delas eu já ouvi, pastor, a igreja é a minha família. Eu ouvi de uma moça um dia dizendo, pastor, a minha vida é antes e depois de conhecer essa igreja. Eu não estou enaltecendo a igreja, estou falando de Jesus, mas Jesus está sendo apregoado aqui. Jesus está sendo ensinado aqui. O que transforma não é a igreja, o que transforma é Cristo. Toda a glória é dele. Mas a igreja é a ferramenta que ele colocou aqui na terra para que isso aconteça. Amém?